Reforma trabalhista. Tá aí um assunto que tá dando um nó na cabeça de muita gente. Você sabe o que é a reforma trabalhista? Não sei nada sobre a reforma. Só ouve falar. Só escuto falar. Mas não faz ideia se para o trabalhador ela vai trazer mais benefícios ou prejuízo. Não faço ideia alguma. O Roberto acha que nessa história o trabalhador vai levar a pior. Não tem melhora, só piora. Com essa, infelizmente, nós temos uns políticos aí que no nosso Brasil que não deveriam nem estar no poder. O Alex tem uma dúvida específica. Por que inventaram isso? Vai ser a primeira mudança pesada na regulamentação que rege as relações de trabalho no Brasil desde 1943, quando a CLT foi criada no governo de Getúlio Vargas. Até então, não existia nenhuma forma de evitar os abusos de patrões contra empregados. Uma das grandes conquistas da época foi a de que nenhum trabalhador poderia receber menos que um salário mínimo. Mas 74 anos depois, parte das leis que um dia mudaram o país ficou obsoleta para os desafios que vieram com os novos tempos. A CLT, ela é de 1943, ou seja, ela foi instituída há muitos anos. E ela precisava realmente de mudanças significativas. E foi exatamente o que aconteceu. Então, a partir agora, de 11 de novembro, o trabalhador vai ver que muitas coisas vão ter que ser adaptadas e flexibilizadas no que diz respeito aos direitos deles. E mais do que isso, essas mudanças, elas vão passar por um processo. É óbvio que a lei está aí, ela tem que ser cumprida e o judiciário, obviamente, tem que fazer o seu papel de cumprir a lei, mas isso é um processo que gradativamente vai sendo atualizado e adaptado. O mestre em Direito Trabalhista chegou recentemente de São Paulo. A viagem foi para se atualizar sobre a reforma, que traz alterações em mais de 100 itens da legislação. O advogado confirma que a maioria das mudanças favorece a classe patronal. O exemplo que eu te trago é a aplicabilidade no que diz respeito, por exemplo, a não se ter mais as horas itinerárias, por exemplo, aquelas horas em que o empregador leva o trabalhador de transporte próprio de um lugar em que não haja transporte público, ali é tido como hora de trabalho, não vai ser mais. Isso é uma coisa que a lei foi retirada do sistema jurídico. A outra coisa são as férias. Hoje, pode-se parcelar as férias? Pode, até 2 vezes. Agora, com a nova lei, até 3 vezes, sendo que uma delas não pode ser menor do que 14 dias e as outras 2 não podem ser menor do que 5 dias. Ou antes isso não era possível, antes eram só no máximo 2 vezes que se podia parcelar. E ainda tinha algumas restrições com relação à idade também, mas também foi retirado da lei agora. A lei estabeleceu isso. Jornada de trabalho. Para você ter uma ideia, para que você tivesse o seu trabalhador trabalhando 12 horas de trabalho por 36 dias de descanso, sempre era necessário que houvesse uma convenção, um acordo coletivo com os sindicatos, tá? Ou com as empresas do sindicato. Isso não é mais necessário. O empregador, de forma direta com o trabalhador, através de um documento escrito, pode estabelecer que a jornada pode ser passar de 44 semanais para 12 por 36, que é aquela jornada de 12 de trabalho por 36 de descanso. O banco de horas, que também era necessário que o sindicato participasse da negociação de banco de horas. Antes, toda vez que eu precisasse compensar a hora trabalhada por um tempo menor trabalhado lá na frente, eu precisava ir ao sindicato, o sindicato tinha que fazer por convenção ou acordo coletivo e autorizar o banco de horas. Hoje isso não é mais necessário. A alegação de que novos postos de trabalho serão criados não convenceu este representante sindical de trabalhadores. O trabalhador, quando ele se der conta desta reforma, do prejuízo que ele está sofrendo, há um desestímulo a ele ser trabalhador de carteira assinada e é um desestímulo de que isso vai gerar posto de trabalho. Nós não acreditamos que isso gere posto de trabalho. O que gera posto de trabalho é a melhoria das condições econômicas do país, é investir para que a indústria, o comércio possa melhorar sua atividade econômica e isso sim ter consumo. Isso gera emprego. Essa reforma trabalhista, na verdade, vai aumentar o lucro do empregador. Mas para o presidente do Sindicato dos Lojistas de Belém, as mudanças vão sim aquecer a economia. A nossa expectativa considerando essas formas de contratação, em torno de 3.000 postos de trabalho que serão gerados.
quantos de cada modalidade nós ainda não temos, porque há uma indefinição. As empresas ainda estão estudando a melhor forma. Algumas empresas vão contratar temporariamente, que é outra questão. O contrato temporário não é mais de 90 dias, pode ser até 180 dias, prorrogado por mais 90. Então, todos esses fatores nos deixam, de certa forma, sem uma previsão correta da quantidade. Estimamos em 3 mil postos de trabalho.